Meu nome é Érico Collen, sou linguista de formação, atualmente coordeno a comunicação do Sindsaúde, também sou professor de saúde pública pela Escola de Saúde Pública e eu acho muito importante a gente debater esse tema atualmente pela crise que a gente está vivendo aí com a febre amarela e a necessidade de uma responsabilização maior da população em relação à informação que é disseminada. O meu nome é Fred Botrel, eu sou jornalista, sou subeditor do Portal AI e do Jornal Estado de Minas e eu trabalho com o núcleo de criação multimídia do jornal. Eu acho que em meio ao surto de notícias falsas que a gente tem e o pânico generalizado nas redes sociais, um trabalho jornalístico bem feito, com compromisso ético, é indispensável nos dias de hoje. Meu nome é Hugo Teixeira, eu sou jornalista e professor de jornalismo no curso de jornalismo da Universidade FUMEC. Esse tema é um tema extremamente importante, especialmente do ponto de vista da ética da prática jornalística, porque hoje, mais do que nunca, especialmente em temas delicados como a questão da saúde pública, é preciso ter responsabilidade naquilo que se divulga e, de alguma maneira, compreender que a população sempre fica muito fragilizada na medida em que essas informações são divulgadas nem sempre da maneira mais correta. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Os sentidos produzidos pela imprensa têm importante papel sobre a sociedade. É o caso de grandes coberturas jornalísticas da área de saúde, por exemplo. No programa de hoje, vamos discutir sobre a ética jornalística na cobertura da febre amarela. Estamos vivenciando uma epidemia midiática? Senhores, belas apresentações que vocês fazem e acho que a gente vai, já no início do programa, direto ao ponto. Prestação de serviço com relação à informação e também uma reflexão ética sobre essa cobertura. Fred, de dentro do maior jornal do Estado, o que você pensa sobre essa cobertura que está acontecendo? A partir do maior jornal do Estado e, ao mesmo tempo, observando a cobertura de mídia, de televisão, de rádio como um todo. Acho que a gente tem um esforço grande e uma preocupação constante ao mesmo tempo em que a gente está no fluxo da agilidade da informação, a gente, em todas as plataformas, procura analisar essa informação e deixar que ela consolide de uma forma que seja refletida. Porque muitas vezes a agilidade ela é um problema, inclusive para a curação, né? Assim, para que as informações tenham o tempo de apuração que elas precisam. Então, é uma situação complexa essa que a gente vive entre a agilidade e a boa apuração. O que a gente tenta, o que a gente persegue é garantir as informações em primeira mão e as informações rápidas, com velocidade, e também, mesmo na internet, construir produtos que consigam trazer reflexão. A internet é algo mais direto que pode ser... Acho que há algum tempo a internet era só isso. Hoje a internet também é o espaço para que a gente construa reflexão. Por exemplo, a gente tem anualmente, né, já virou uma coisa de janeiro, falar dessas doenças tropicais. Então, há 3 anos a gente fez o nosso primeiro grande vídeo explicativo que se tornou um viral, que era um vídeo sobre febre amarela. Depois a gente fez um sobre Zika. E aí, esse ano, a gente voltou a fazer um sobre febre amarela. E a gente percebe que isso é um produto que ele é essencialmente digital. É um produto que não sobreviveria, por exemplo, como uma reportagem de TV, que é algo que parte, por exemplo, de boatos e mentiras sobre febre amarela. Ou um vídeo explicativo com um ilustrador mostrando como que a devastação ambiental tem a ver com o surto de febre amarela. São produtos essencialmente digitais, mas eles também são essencialmente analíticos e reflexivos. E eles acabam viralizando justamente porque eles falam a esse burburinho que existe
né, na sociedade, as pessoas estão falando sobre isso. E aí você vem e produz um vídeo que ajuda a impulsionar essa discussão como informação bem apurada. Professor Hugo, eu vou pedir daqui a pouquinho para o senhor analisar um pouquinho isso que o Fred colocou, mas, Érico, no seu contato com os profissionais de saúde no sindicato e também apurando e lendo essas informações, como é que você pensa isso assim? Às vezes um enfermeiro, um médico, um infectologista chega para você e fala assim, cara, isso é absurdo que está sendo publicado aqui agora, olha os comentários que as pessoas estão fazendo. Como é que é a sua observação da cobertura? A gente que trabalha no SUS, a gente tem os cursos de formação, toda vez que tem um surto, a gente tem acesso às informações oficiais do governo, do Ministério da Saúde, da Fiocruz, para a gente se formar e informar da melhor forma a população para tomar as melhores medidas, né? No caso da febre amarela, por exemplo, a principal política é a vacinação. E isso, qualquer notícia que seja contrária a isso, tá vindo com um dado que provavelmente não é científico ou estatístico, né? A gente tenta colocar isso de forma a mais técnica possível, mais técnica e fácil de entender para a população, para a população não cair nesses erros. Por exemplo, uma notícia de WhatsApp, muitas vezes ela não tem uma fonte confiável, né? Ela foi feita ali por um grupo específico que você nem consegue perceber o lastro, né? A origem dessa informação e vai sendo replicado pelas pessoas de forma irresponsável e acaba tomando uma dimensão onde, por exemplo, no caso atual, tem pessoas matando macacos para tentar prevenir a questão da febre amarela, que invadindo é um absurdo. Posto de saúde. Invadindo posto de saúde, acreditando que esse tipo de pânico pode resolver alguma coisa, né? Como se tomar a vacina hoje ou amanhã vai fazer grande diferença num centro urbano, como Belo Horizonte ou São Paulo, o que de fato não acontece, né? As populações que estão em risco endêmico são as populações que estão mais perto de áreas de florestas, áreas silvestres, e lá a grande parte da população já está vacinada. Sim. Então, a falta de informação gera esse pânico e, às vezes, dificulta a política de saúde de acontecer, de fato, naquela região. Professor Hugo, Oi. reflexão sobre esses dois pontos de vista e a sua sobre a cobertura. Pois eu, em primeiro lugar, gostaria de ressaltar uma coisa assim, que eu considero de extrema importância, que é o papel do trabalho dos jornalistas, né? Eu acho que quando a gente fala, né, o Érico estava falando sobre a questão da importância das fontes, eu acho que a população, em primeiro lugar, deveria preocupar-se na medida em que a fonte de sua informação é sempre uma informação produzida por jornalistas. Porque se existe alguém com legitimidade e formação humanística e técnica para produzir uma informação de qualidade, esse profissional é um jornalista. Então, em primeiro lugar, solicitar à população, né, se a gente pode dizer assim, numa ação de pedagogia informacional, é que elas tenham como referência aquela informação que é produzida por veículos reconhecidamente de credibilidade e confiabilidade e que sejam veículos que, além de terem essa credibilidade, grandes títulos, né, muitos anos de existência, uma referência do ponto de vista da credibilidade daquilo que é produzido como informação, nestes veículos essas informações serem produzidas por jornalistas diplomados em jornalismo, como uma garantia de que a qualidade e a veracidade dessa informação são fundamentais para que essa informação chegue à população. Uma outra situação que eu acho que é importante ressaltar é a ideia de que, vamos dizer assim, por um outro lado, nesse primeiro aspecto que eu ressaltei seria o lado relativo aos veículos e a quem produz a informação nos veículos, é a importância do poder público numa situação como essa também garantir a existência de fontes confiáveis e uma certa uniformidade do ponto de vista da informação, né? Um exemplo rápido. Houve uma certa confusão aí sobre os prazos de duração da imunização garantida pela vacina. Houve mudanças de protocolo que, de uma certa maneira, trazem uma certa insegurança e, por outro lado, uma certa dificuldade de você explicar para a população. Mas antes valia por 10 anos, a vida toda, eram 2 doses, passou para uma, fracionou, né? Então, também, por outro lado, tem um aspecto da comunicação do ponto de vista do poder público, ser uma comunicação que, ao invés de dificultar, né, essa informação chegar à população com um nível de esclarecimento
e que produz esclarecimento... Agora, professor Hugo, sendo bastante direto, até para caminhar para o finalzinho desse bloco, eu contigo e a resposta bem rápida de vocês. Esse jornalista, funcionário do Ministério da Saúde, ele dá conta, em meio a uma pressão política, de oferecer uma resposta que é isonômica, que é verdadeira e não contaminada pelo viés político aonde ele... Ele dá conta. E se ele não dá conta, ele está no lugar errado. Sim. Mas é da ética da formação profissional dele dar conta disso e garantir que essa informação chegue com confiabilidade e com dados, vamos dizer assim, confirmados, né, e assegurados. Rapidinho para a gente caminhar para o intervalo. Fred, ele dá conta? Ele consegue suportar essa pressão de um Palácio do Planalto que liga para ele assim, olha, você não pode falar os verdadeiros números? Acho que eu tendo a concordar com o professor que é o que precisa ser feito. As pessoas sabem o que precisa ser feito. E é isso, assim, se o jogo está tocando de outra forma, elas têm que sair do jogo. Érico. Sim, ele tem que dar conta, né? Eu acho que a avalanche que tem de contra-informação é um desafio do jornalismo, né? E a gente tem que criar, qualquer órgão oficial do governo tem que criar estratégias para, inclusive, disputar essa informação em meios não formais necessariamente, como WhatsApp e Facebook. O jornalista ele tem esse papel de entender como é que está se disseminando essas informações e criar uma forma de conseguir trazer uma informação mais oficial e válida. O banquete eu acho que está posto. Nos outros 2 blocos a gente vai destrinchá-lo ainda mais. E você? Que tipo de informação você acredita consome? O Arnaldo Jabor já disse várias vezes que 90% dos textos que tem na internet não são dele. E outra coisa, Fernando Pessoa não costuma escrever poemas tão ruins quanto os disseminados nos grupos de bom dia do WhatsApp. Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.